E toda vez que a gente fala sim para uma coisa querendo dizer não, a gente desconcentra, perde o foco. Então por que cargas d'água a gente quer falar não, mas a gente fala sim? Porque a gente tem medo da rejeição das pessoas. Se não for um sim óbvio, é um não óbvio. Joel J. fala da dificuldade que as pessoas têm em dizer não, e que essa dificuldade impacta diretamente seu foco e concentração. Assim, Joel dá dicas práticas para pessoas superarem esse medo do não, sugerindo que essas dicas irão ajudar as pessoas a se concentrarem mais nos seus objetivos e projetos. Veja só. A primeira coisa que está tirando o foco e a concentração das pessoas é um grande problema na sociedade, com as pessoas. Mais ou menos entre 25 até uns 50 anos, que é a dificuldade em falar não. Eu gosto muito de dizer que existem 3 palavras dificílimas de falar, né? A primeira palavra difícil de falar é inconstitucionalissimamente. A segunda palavra difícil de falar é esternocleidomastoide. Para quem não sabe o que é o esternocleidomastoide, é o músculo do pescoço que mexe a cabeça de um lado para o outro. E a terceira palavra dificílima de falar é não. E toda vez que a gente fala sim para uma coisa querendo dizer não, a gente desconcentra, perde o foco. Até um tempo atrás eu tinha bastante dificuldade em falar não. Você que está me vendo, está me ouvindo, acho que eu vou fazer uma aposta aqui. Grande parte, mas da maioria tem essa dificuldade. E aí você vai falar, putz, eu tenho. Eu quero falar não, cara. Mas eu digo sim. Sabe quando você está lá trabalhando, sei lá, você tá no computador digitando, você tá digitando. Aí o cara abre a sala e fala, tá ocupado? Ou tá ocupada? Eu digo, você tem a vontade de falar assim, cara, você é só ver. Não tá enxergando, tá cego, não tá vendo, não tá vendo. Mas você não diz isso, você fala, não tô não. Mas se você tá ocupada. Mas você tá ocupado. E a pessoa pergunta, tá ocupada? Ao invés de você falar, sim, eu estou ocupada, você fala, não, eu não tô. E aí ela continua, tem 5 minutinhos? E você tá numa baita de uma tarefa, numa baita de uma estratégia que você definiu e você sabe que não vai ser 5 minutos. Aí você fala, tenho. Mas a tua vontade é dizer, cara, eu não tenho e eu estou ocupado, eu estou ocupada. Então por que cargas d'água a gente quer falar não, mas a gente fala sim? Porque a gente tem medo da rejeição das pessoas. A gente acredita que o dizer não vai machucar as pessoas. A gente acredita que dizer não vai fechar a porta com as pessoas. Existem outras formas também de você falar não. Não agora. Não agora é não. É um sim para depois. Não agora. Vamos combinar outro horário? Já foi mais sutil. Então a gente pensa assim, poxa, a gente vai perder uma oportunidade. Porque o seu trabalho é fazer diferença, não é bajular ninguém. E aí, como que eu resolvi isso? Primeiro foi com uma compreensão, tá? A primeira compreensão é, Joel, não confunda contundência com prepotência. Quando eu falo não, eu não sou prepotente. Eu estou sendo contundente. Você pode falar agora? Não posso. Nossa, Joel, mas que prepotência para falar não. Desculpa, se você entendeu errado, é só uma percepção. E me desculpe se você entendeu errado. Eu estou até te pedindo desculpa se você entendeu errado. Mesmo assim, é não. Mas você vai falar assim, meu Deus do céu. Então como é que faz isso? A gente faz isso sabendo diferenciar prepotência de contundência. E a gente diz não porque a gente sabe o que a gente tem que fazer. Quando você sabe o que você tem que fazer, você tem clareza. Joel, mas porra, toda hora é esse papo de clareza. Toda hora é esse papo de clareza, irmão. Toda hora é essa conversa de clareza. E a gente tem que fazer o detox aqui, ó, a higiene mental, higiene dos projetos, renovar as expectativas, renovar a esperança toda hora. Por quê? Para você falar, não, isso não é o que eu quero, isso não foi o que eu planejei, isso não foi o que eu decidi. Agora não. E eu, depois que eu decidi, né, aprender essa ferramenta, e começando pela clareza, eu tenho uma ferramenta que é assim, ó. Se não for um sim óbvio, é um não óbvio. Isso aqui está no livro Essencialismo, do James McKeown.
Então eu coloquei assim na minha cabeça. Bom, baseado no que eu peguei aqui, ó, se não for um sim óbvio, é um não óbvio, então a regra que eu tenho aqui, tudo é não. Tudo é não. Joel, mas como assim tudo é não? Exceto o sim óbvio. Joel, a escola dos seus filhos é importante? Lógico. A segurança da sua empresa é importante? Lógico. O treinamento e capacitação da galera que trabalha com você é fundamental? Lógico, tá vendo? É óbvio, o sim é óbvio. Então, se as coisas forem óbvias, estourarem... Aliás, eu quero indicar um livro chamado Adam's Óbvio. Adam's Óbvio, um livro que foi escrito na década de 1960, tá? Que fala que as coisas têm que explodir na sua cabeça com uma obviedade muito grande. Quando eu li Adam's Óbvio em 2015, quando eu escrevi um livro ainda de forma independente, que é O Sucesso é Óbvio. Era uma pergunta, assim, 2015 eu publiquei esse livro, se vocês acharem aí, traz aqui pra eu mostrar, tá? Tá por aí, em algum lugar da empresa tá o livro. E aí eu li Adam's Óbvio, que é a história de um jornalista que quer entender as coisas mais óbvias. Aí eu fui entender Navalha de Ockham, que é princípio filosófico entre um problema. Se você tiver um problema e duas soluções para esse problema, a mais simples sempre será a melhor. Concentrei, foquei, simplicidade, objetividade. Portanto, a primeira coisa que está tirando a sua concentração é essa sua vontade de falar não, mas a sua incapacidade de falar não. Você precisa aprender a falar, não é aprender o que tem que fazer, é aprender a fazer. Tem uma diferença. Eu preciso aprender a não falar sim. Não. Você precisa aprender a executar esse negócio, não é só compreender, você tem que fazer. Outra coisa também. Você vai fazer o seguinte, os teus próximos 10 nãos é sem justificativa. Não tem justificativa. Porque tem gente que para dar um não é um parto. É um parto. E aí quando começa a dar não, sabe o que é? Deixa eu te explicar. Não justifica. Joel, a gente pode ir num tal lugar? Não. E isso basta. Vai ser libertador para você. Vai ser uma grande conquista. Você vai falar assim, caramba, Joel, como eu tô vivendo uma vida melhor, como eu tô vivendo uma vida baseado nos meus princípios, nos meus valores, nas minhas convicções. Portanto, a prática agora é o seguinte, além de dizer não, os próximos 10 nãos é sem justificativa, porque se não for porque tudo é não, exceto o sim óbvio. Então a primeira coisa que vai aumentar o seu foco e aumentar a sua concentração.